Olá, tudo bem com você? Vamos dando sequência à nossa disciplina de Direito Administrativo 1 e continuando aqui no assunto de falar de agentes públicos, né? Hoje especificamente falaremos do servidor público em sentido estrito, tranquilo? Vimos na aula passada toda a situação do concurso público, né? Também em relação à diferenciação de cargo, função e emprego público. Depois passamos pelo concurso público, algumas regras do concurso, especialmente quanto à sua validade, né? Não esquecer lá que as pessoas falam de forma leiga, o concurso público vale 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Não é bem assim. Expliquei para vocês que a Constituição fala em até 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, se o concurso tiver validade de 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Tranquilo? Bem fácil, né? E o concurso público, logicamente, é a forma que a pessoa vai preencher ali um cargo público e até mesmo um emprego público, por que não? Porque as economias mistas e as empresas públicas também realizam concurso público. Tranquilo? Dando sequência aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre o servidor público federal. Professor, por que você vai tratar do Estatuto do Servidor Civil Federal? Porque se eu fosse tratar especificamente de uma cidade, quem mora em outra vai falar assim, poxa, aqui não é igual. Então, como a maior parte dos concursos cobram aí, a não ser, lógico, concursos a nível municipal ou estadual, eles cobram o Estatuto dos Servidores Civis da União, eu vou tratar com vocês em relação a alguns institutos importantíssimos de provimento, investidura, posse, em relação à União, por ser uma norma um pouquinho mais genérica aí, mas que vale apenas para quem? Vale apenas em âmbito federal, ou seja, vale apenas para a União. Além disso, é aplicável às autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e associações públicas federais. Tranquilo? A lei é a 8112/90. É o Estatuto do Servidor Público Federal. E por que eu vou falar aqui, estou usando o termo servidor público, não é verdade? Vamos lá, gente. Servidor público, eu falei algumas aulas atrás que ele era uma espécie de quê? De agente público, tranquilo? Beleza. E eu disse ainda que dentro dos servidores públicos, em sentido amplo, em sentido geral, não é verdade? Nós tínhamos algumas subespécies que seriam quem? Os servidores efetivos, os empregados públicos e os servidores temporários. Lembram disso? Isso mesmo, pessoal. Quando eu falo em servidor público em sentido geral, em sentido amplo, eu estou dizendo dessas subespécies. Mas, quando eu venho aqui tratar de servidor público em sentido estrito, ou seja, o servidor público que está ali, que é regido pelo Estatuto do Servidor Público, seja do município, do Estado ou da União, nós estamos nos referindo àquele servidor público estatutário ou em comissão, que também vai preencher aí um cargo público. Ou seja, quando eu falo em servidor público em sentido estrito, eu estou me referindo àquela pessoa que está investida em um cargo público. Tranquilo? Professor, tudo bem. O que é mesmo cargo público? Eu esqueci. O cargo público, gente, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas, devem ser preenchidas por um servidor público, tá certo? E ele é criado e extinto por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento efetivo ou em comissão. Primeiro pontinho aqui, o cargo público. Então, vamos pensar nessa minha camisa. O cargo público é uma roupa, tranquilo? Ele é aqui, ó. Dentro dessa roupa tem várias atribuições, várias responsabilidades, ou seja, o cargo público ele está aqui, ele é um local, ele é um conjunto de atribuições,
tranquilo? Que vai vir a ser preenchido por quem? Por mim. Quando eu vesti essa roupa, eu preenchi o cargo público, eu sou um servidor público, tranquilo? Mas ele só poderá ser criado e extinto e também transformado mediante lei. E por que isso, gente? Porque é muito claro, tá certo? Que somente por lei é que se pode aumentar ou reduzir a despesa pública, tranquilo? Então, quando eu sou prefeito do município, eu quero criar lá um cargo de bioquímico, vamos dizer assim. Biomédico, desculpa. Nem todos os municípios têm o cargo específico de biomédico, né? Muitos eles utilizam o bioquímico ou o farmacêutico em funções ali que são equivalentes em algumas cidades ao biomédico. Mas eu quero criar o cargo de biomédico no município. Então eu como prefeito do município, eu vou redigir um projeto de lei, tá certo? Criando o cargo de biomédico no município de X, vou, nesse mesmo projeto, estabelecer o seu vencimento, quanto vai receber para aquele cargo, tá certo? E além disso, eu vou também colocar o código ali, a denominação biomédico do Centro Lab, do Centro de Laboratorial do município. Então, gente, é uma lei que vai criar, porque compete ao Poder Legislativo a criação e a redução de despesas do município. Tranquilo? Mas a iniciativa do projeto de lei deve ser do Executivo, tendo em vista que a Constituição Federal fala que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, tá certo? A iniciativa de propor a lei que cria cargos públicos. E nos municípios, estados e DF, também é essa regra em razão da simetria constitucional. Tranquilo? Portanto, compete ao chefe do Poder Executivo realizar um projeto de lei criando cargo, extinguindo cargos. Tranquilo? Mas nós temos uma exceção aí em relação à criação do cargo público se dar, aliás, a extinção, né, do cargo público se dá aí sem ser em relação por lei, tá certo? A única exceção que nós vamos ter em relação a isso é quando nós estamos falando de um cargo público vago, tranquilo? Então, se um cargo público estiver vago, ele vai poder ser extinto, alterado, tranquilo? Alterado mediante o decreto, tá bom? Isso está lá no nosso artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Ou seja, a regra é que o cargo público, ele é criado, tá? Ele é criado e extinto por lei. Só que quando se tratar de cargo ou função vagos, tá certo? Quando tiver lá a vacância daquele cargo público, a extinção poderá se dar mediante decreto. Beleza? Essa é a exceção. No próximo vídeo veremos então o provimento, a posse, a investidura e o exercício. Até o próximo, muito obrigado.